E vamos direto com a pauta internacional. Um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negar qualquer retaliação direta ao ataque feito pelo Irã contra bases no Iraque, que abrigam tropas americanas, as declarações oficiais de Teherã voltaram hoje a ameaçar o país norte-americano. Um comandante iraniano afirmou que a República Islâmica realizará uma vingança mais dura contra os Estados Unidos em breve, em retaliação ao ataque aéreo ordenado por Trump, que culminou na morte do general Soleimani. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deve votar hoje uma legislação para limitar a capacidade de Trump de usar a força militar do país contra o Irã. A informação foi confirmada pela presidente da casa, a democrata Nancy Pelosi. E democrata é bom lembrar que é membro do Partido Democrata, que é opositor ao Partido Republicano, ao qual pertence o atual presidente Donald Trump. Além disso, outro fato importante nesse tema é que o voo PS-752, que caiu pouco após decolar em Teherã e matou 176 pessoas, foi derrubado pelo sistema de defesa aérea do Irã de modo acidental, de acordo com a avaliação de funcionários dos setores de inteligência dos Estados Unidos, que falaram com a imprensa americana sob condição de anonimato. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou o mesmo em um pronunciamento nesta quinta-feira. Temos informação de múltiplas fontes, incluídos nossos aliados e nossos próprios serviços, que indicam que o avião foi derrubado por um míssil terra-ar iraniano. Pode não ter sido intencional. Daí a declaração do primeiro-ministro do Canadá. Isso é absolutamente grave, essa irresponsabilidade, se foi assim, se isso aconteceu. Aliás, o New York Times acabou de publicar um vídeo, e seria, é claro que essas imagens precisarão ser autenticadas, o jornal garante que conferiu, que confirmou, mas um vídeo que mostra o míssil atingindo aquele que seria o avião ucraniano. É claro, Augusto, que também não dá para colocar nas costas do Donald Trump esse eventual acidente. É claro que a gente está aqui falando ainda como algo que está sendo investigado, ainda carece de uma confirmação oficial. Donald Trump ordenou a ação militar que matou Soleimani. O Irã fez a retaliação lá atingindo a base que abriga tropas americanas e iraquianas, mas deve ter ficado tão desconcertado, de acordo com essa hipótese, que qualquer coisa que estivesse voando ali, eles trataram de abater achando que pudesse ser um outro ataque americano e, se tudo ocorreu como está sendo relatado, cometeram esse ato bárbaro, lamentável, trágico, 176 vidas perdidas. Olha, na melhor das hipóteses, eles fizeram como o pistoleiro que primeiro atira e depois pergunta o nome do alvo, né, do disparo que ele fez. Eu acho o seguinte, intencional, se foi intencional, gravíssimo. Se não foi, é uma prova de incompetência também gravíssima. Estão atirando em tudo que se move ali. Pois bem, como o Felipe resumiu, o governo Trump reagiu às provocações sucessivas aí feitas contra os Estados Unidos e lideradas pelo Soleimani. E matou o Soleimani, matou o camisa 10 do terrorismo ali. Eles reagiram, para continuar na linguagem futebolística, os iranianos reagiram atacando a concentração lá do adversário e, segundo o Trump, até agora não há nenhuma evidência que o desminta, não houve mortes. E o Irã deveria fazer aquilo que aconselharam a ser feito pelo general William Westmoreland, quando comandava as tropas dos Estados Unidos no Vietnã e estava numa situação difícil. Declara a vitória e para o jogo. O Trump fez um bom discurso, muito hábil. Ele falou, por mim está encerrada aí a troca, está encerrado o tiroteio, mas não vai haver plano nuclear, eu vou aplicar mais sanções, mas eu quero a paz, não vou retaliar. Os Estados Unidos estão fora dessa, eles não têm culpa aí pela queda do avião, nada. E de novo, eles têm reagido, quem tem provocado sem parar é o Irã. Agora, o Irã deveria fazer isso mesmo. Fui visto como um site iraniano aqui, escrito em português, parece que se diz brasileiro, diz Trump derrotado
Irã vitorioso. Pena que essa vitória não possa ser comemorada pelo Soleimani, né? Que está lá com as virgens prometidas aí a quem é martiriza, quem morre como mártir, que é o que ele se considera. Era apenas um terrorista de alta periculosidade. Bom, precisa ser esclarecido esse caso aqui do avião. Eu acredito que não tenha sido intencional. Não acredito nas bravatas aqui do governo iraniano. Isso. E também não acredito que o Congresso americano vá impedir que os Estados Unidos reajam caso ocorra um ataque de alta gravidade. Isso aí também é uma bobagem da Nancy Pelosi. Acho que os Estados Unidos agiram corretamente ali, não restava outra opção, e acho que o Irã tem que continuar sob pressão, porque como disse o Trump, malucos não podem lidar com essa bomba nuclear, não. Eles jogam em Israel com a maior facilidade, eles são psicopatas no poder. Nós comentamos ontem aqui que as declarações do presidente do Irã, inclusive, mostravam alguém, se os Estados Unidos fizer alguma coisa de novo, nós vamos reagir mais forte ainda. Era uma declaração de alguém que já estava meio dando o jogo mais calmo, por empatado. Estava mais calmo. Exatamente. Aí talvez pela repercussão internacional, muitas análises, inclusive nossas, mostrando que pode ter sido essa reação contra uma base que abriga tropas americanas e iraquianas, apenas uma guerra de propaganda, para propaganda interna para os iranianos, para que eles posassem de alguém que não aceita desaforo calado, quer dizer, houve uma reação, mas parece que foi uma reação bastante michuruca. O Donald Trump aí, como Augusto disse, fazendo um discurso que mostra que, se dando por satisfeito, claro, está saindo no lucro, matou ali um terrorista que estava soltinho, inclusive, como eu informei aqui ontem, aparentemente soltinho, porque achava justamente que o Donald Trump não iria ordenar uma ação militar no começo de um ano de corrida presidencial, porque ao contrário do que muita gente diz, isso é arriscado. E ele está lá com muitas cartas na manga já para essa corrida presidencial, então isso é um risco muito grande. Tem os resultados positivos da economia, o Partido Democrata mais voltado para tentar derrubá-lo do que em apresentar propostas para o país. Então, esse é o clima aí depois daquela ação militar ordenada pelo Donald Trump. Eu quero ouvir Antônio Maldonado a respeito disso, depois faço alguns acréscimos. Diga lá, Maldonado. Olha, Felipe, eu concordo plenamente com vocês, mas acho que tem duas questões que a gente tem que tentar abordar aí nesses desdobramentos que ocorreram nessa crise lá entre Irã e Estados Unidos, enfim, de ontem para hoje. Primeiro, esse discurso aí do chefe da República Islâmica, dizendo que a República Islâmica realizará uma vingança mais dura contra os Estados Unidos em breve. Isso me parece mais um capítulo daquela estratégia, como você acabou de dizer, de fazer um discurso para o público interno, né? Tentar aí acalmar os próprios iranianos que poderiam ou podem estar insatisfeitos com a reação do Irã em relação ao ataque aí dos Estados Unidos, à operação deflagrada pelos militares americanos. Então, essa insatisfação do público interno pode ter feito, sim, com que as autoridades iranianas anunciassem aí, dissessem que ainda vão haver novos ataques, justamente para tentar acalmar a população. O que pode ter também, Felipe, uma relação com a queda desse avião. Para mim, parece claro que não foi intencional, afinal de contas tinham iranianos dentro da aeronave, se não me engano, então existiam outras aeronaves sobrevoando o espaço aéreo iraniano no mesmo momento, então assim, muito provavelmente foi de fato um míssil antiaéreo iraniano, mas sem querer, ali o míssil foi acionado sem um propósito concreto. Então, isso pode ter uma relação com esse discurso das autoridades iranianas, porque quem está lá no Irã pode ser que saiba melhor do que aconteceu do que a gente, né? Porque, como a gente sabe, as autoridades iranianas estão aí restringindo o acesso às informações, às caixas pretas, enfim, para que as autoridades internacionais tenham conhecimento do que de fato levou à queda dessa aeronave. Então, talvez o público iraniano, já de acordo com se tiver
mesmo esse vídeo publicado pelo New York Times que você citou, se esse vídeo de fato mostrar um míssil atingindo o avião, a população ali da região sabe que foi um míssil que atingiu. Então, a própria população pode estar cobrando aí as autoridades iranianas para tentar descobrir o porquê desse avião ter sido abatido, os iranianos terem sido mortos, e aí a autoridade iraniana fala pro público interno que ainda vai reagir novamente, ou seja, tenta se esquivar da responsabilidade sobre a queda desse avião, que eu não posso garantir isso, mas pode sim estar sendo motivo de pressão da sociedade iraniana ali em relação aos líderes, quem comanda o país. O avião ucraniano caiu na manhã de quarta-feira, ontem, portanto, em Teherã, no Irã, e as pessoas que estavam como passageiros nesse avião tinham 7 nacionalidades, eram 82 do Irã. Para vocês verem, 82 do Irã. E a gente vai acompanhar aí o desdobramento para ver se foi de fato um míssil iraniano que matou inclusive pessoas do próprio país. 63 do Canadá, 11 da Ucrânia, 10 da Suécia, 4 do Afeganistão, 3 do Reino Unido e outros 3 da Alemanha. 16 passageiros tinham no máximo 10 anos de idade. Um episódio absolutamente trágico e lamentável. E o governo do Irã, pelo menos de acordo com as informações preliminares da imprensa internacional, já está negando a possibilidade de que o avião ucraniano que caiu em Teherã tenha sido derrubado por um míssil iraniano. Foram essas pessoas ali dos Estados Unidos que fizeram essa avaliação. O presidente Donald Trump chegou a afirmar que tinha um pressentimento ruim sobre o acidente, a gente coloca entre aspas aqui, porque não sabe ainda exatamente como aconteceu. Muita gente nas redes sociais, é claro, pensou alto nesse sentido, apontou essa hipótese. A gente aqui toma cuidado, é claro que tudo isso passou aqui pela nossa cabeça, mas a gente toma cuidado para não fazer acusações tão graves que envolvem aí a perda de 176 vidas antes de qualquer confirmação.